Porque pela graça sois salvos. Nós não estamos dizendo que nós guardamos sábado para ser salvos. Nós guardamos a graça, nós acreditamos no sacrifício de Cristo, que é suficientemente para nos salvar. Agora, nós precisamos de regras para que a gente mude a nossa vida e continuemos nessa graça. Porque ele vai dizer lá também, o mesmo texto que diz que nós não somos salvos pela graça, vai dizer lá no final, no versículo 10. Porque para isso fomos criados, para andar nas boas obras. Olha como já se fala de umas obras aí. Quais são as obras? Quais são as obras que Deus preparou para que andássemos nela? De antemão ele preparou para que andássemos nela. Então primeiro vem a graça, depois que você é agraciado, você precisa obedecer. Meus queridos, Pai do Senhor Jesus Cristo, Pastor Denis, novamente aqui com vocês, trazendo mais um programa, o seu programa, o nosso programa, no alvo da Bíblia. Esse programa tem caído na graça do povo, graças a Jesus. Que Deus abençoe esse povão aí que tem nos acompanhado. Amém? Bem, nós ficamos devendo no vídeo passado uma segunda pergunta, né? A resposta de uma segunda pergunta do irmão Mário. A primeira pergunta foi: Jesus transgrediu o sábado? E nós deixamos lá claro que não. Mas aí nós a gente resolveu fazer um outro programa para responder a segunda pergunta, que é: os discípulos guardaram o sábado? E é isso que nós estaremos respondendo, essa pergunta que nós estaremos respondendo nesse vídeo. Amém? Continue conosco até o final. Vamos para a vinheta. Bem, estamos de volta. E para aqueles que não acompanharam, não estão por dentro da pergunta do nosso irmão Mário, a gente vai colocar aqui mais uma vez, até mesmo para a gente se inteirar aqui novamente da sua pergunta, amém? Vamos à pergunta. Olá, Pastor Denis. A paz do Senhor, meu irmão. Pastor, eu quero falar aqui da minha alegria de estar participando desse programa no alvo da Bíblia, né? Tenho gostado muito dos conteúdos aí, deixar aqui meus parabéns pelo programa. E eu tenho uma pergunta, a minha pergunta nesta noite é: Pastor, há relatos na Bíblia de que os discípulos guardaram os mandamentos, de que Jesus guardou o sábado, se os discípulos guardaram o sábado, ou se não, porque algumas pessoas dizem que Jesus transgrediu o sábado. O que você tem a me esclarecer em relação a esta pergunta? Obrigado aí. Então, será que os discípulos continuaram guardando o sábado? Porque a lógica seria a seguinte: não precisa você ser teólogo para entender isso, não. Se o sábado apontava para Cristo, né, e se Cristo morreu e com a sua morte ele aboliu o sábado, então, se continuassem guardando o sábado, estariam cometendo um erro gravíssimo. Por quê? Porque estariam anulando a morte de Cristo, uma vez que o sábado apontava para a sua morte, segundo a crença, né, de muitos. Porém, nós acreditamos que o sábado é um preceito da lei de Deus e não da lei de Moisés. Em um estudo mais profundo, a gente desvenda tudo isso aí, a gente mostra a diferença de uma para a outra, da lei de Deus para a lei de Moisés, tá certo? Então, vamos lá. A primeira prova de uma continuidade, né, da observância do quarto mandamento pós-morte de Cristo foi das próprias, foi feito pelas próprias mulheres que acompanhavam Cristo. Quando ele foi colocado lá no sepulcro, as mulheres, inclusive Maria, foi lá no sepulcro para, né, fazer o processo ali para deixar, na verdade, embalsamar Jesus, né? Só que quando elas chegaram ali, já era o final da sexta-feira, já entrando no sábado. O que foi que elas fizeram então? Vamos lá. Lucas 23, versículo 54 e 55. Preste atenção. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas,
prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado, preste atenção, no sábado repousaram, conforme o mandamento. Porque aquele texto que a gente leu lá no vídeo passado, onde Jesus guardava o sábado conforme o seu costume, aí o povo diz, mas não era um mandamento, era só um costume. Sendo costume ou mandamento, se Jesus fez, então é porque é um bom costume, né? Então nós temos que seguir. Mas aqui no texto está deixando bem claro que segundo o mandamento, então não era só um costume. Entenderam, meus queridos? Foi conforme o preceito da lei de Deus, conforme o mandamento. Então elas continuaram, porque elas deveriam ter dito assim, o sábado apontava para Cristo, o Senhor já morreu, nós estamos livres disso, agora nós não vamos lá continuar com o processo para fazer o nosso trabalho com o corpo, porque o sábado não está mais valendo. Mas não, elas continuaram respeitando o sábado, ok? Mas aí você diz assim, existem outros textos que também possam comprovar isso que o senhor está dizendo? Existem sim. Por exemplo, o que fazia Paulo nos sábados? Né? O que fazia Paulo nos sábados? Vamos lá. Atos, capítulo 13, do 13 ao 16. Eu quero ler aqui para vocês. Vamos lá. Olha, Paulo, ele, segundo aí os estudiosos, as pessoas que fazem as pesquisas, Paulo, ele viveu aí 33, ou um pouco mais de 33 anos depois de Cristo. Porque é bom a gente dizer isso, dessas datas, datar essas coisas, porque no caso de Maria e das mulheres aqui, dizem assim, mas naquele tempo ali, Jesus tinha morrido ali, ela ainda não tinha esquecido a lei, não, ainda estava lá no sangue. Mas Paulo, 33 anos aproximadamente, de 30 para lá, depois de Cristo. Aí já perde essa lógica, derruba por terra essa tese, porque mesmo que elas tivessem, né, ainda naquela, como é que eu posso dizer, vivendo aquela essência do sábado por causa do costume delas, mas 33 anos depois, por que Paulo fazia as suas religiosidades, as suas pregações, os seus evangelismos no sábado? Se congregava também no sábado, assim como Jesus e como as mulheres. Vamos ver. Atos capítulo 13, né? Versículo do 13 em diante, viu? Que vai dizer assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pesídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, Jesus entrava na sinagoga, que dia era? De sábado, né? Segundo o seu costume. As mulheres guardaram o sábado, segundo o mandamento. E aqui está dizendo que Paulo tinha o mesmo. É por isso que Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, lembram? Como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Paulo ficou sabendo que Cristo guardava o sábado, que Cristo se congregava no sábado. E ele, né, como seguidor de Cristo, resolveu fazer a mesma coisa. Não só porque Cristo fez, que já é um peso muito grande, mas porque era mandamento, tá certo, meus queridos? Aí, ó. Então, o que é que Paulo fazia? E no dia de sábado, Paulo, ele fazia a obra de Deus todos os dias, né? Mas no sábado, ele tinha o sábado como uma coisa especial mesmo. Ele procurava um lugar onde ele pudesse estar mais próximo de Deus, mais centrado naquilo que ele ia fazer e dedicar a sua vida em oração no sábado. Não é isso? Porque também a gente pode adorar a Deus todos os dias. Sim, podemos mesmo. Mas Deus reservou um dia. Mesmo assim, podemos entre aspas, porque você às vezes tem as suas lidas, você tem o seu trabalho, você trabalha empregado, você não pode estar na igreja todo dia. Tem gente que trabalha de noite, trabalha aí 24 horas, né? E não pode estar na igreja, mas no sábado não. O sábado é um dia que você vai fechar as suas coisas para se dedicar a Deus. É diferente.
No máximo que você pode fazer na semana é fazer umas orações ali, nas carreiras mesmo, dedicando sua vida a Deus, pedindo, orando ali para Deus guardar, mas no sábado não, no sábado você vai tirar para fazer isso. Era o que Paulo fazia aqui, gente. Ele procura, no dia de sábado, preste atenção, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali estavam. Então, Paulo, ele tratava o sábado como um dia especial, né? Como um dia especial. E então, meus queridos, e tem uns textos aqui, aonde Paulo ia pregar, e aí o povo dizia assim: Paulo, por favor, volta no sábado, no próximo sábado, volta para cá, vem pregar aqui para nós no próximo sábado. E no sábado seguinte, Paulo estava lá, né? Eles diziam, Paulo, por exemplo, deixa eu ver o que aqui no capítulo 13, versículo 42 em diante. Vamos ler aqui, ó. Presta atenção. De Atos, capítulo 13, 42, 43 e 44. Vamos ver, ó. Mais uma prova aqui, viu, queridos? E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Ora, para aqueles que dizem que não existe o dia santo que Deus separou, que a gente pode adorar a Deus todos os dias, podemos adorar a Deus todos os dias, como eu já expliquei, mas não com a mesma dedicação. Veja que os que rogaram que Paulo voltasse ali, eles poderiam, se fosse assim, nessa mentalidade aí, poderiam, vem segunda-feira, vem no primeiro dia da semana, mas eles entendiam que o sábado era diferente dos outros dias. Tanto que ele diz, que rogaram que ele voltasse no próximo sábado para pregar novamente para eles. Veja bem. E despedia, versículo 43, e despedia a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, né? Seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Aí você diz, graça, ouviu? A graça, sim. Mas para nós permanecermos na graça, nós temos que permanecer na obediência, não é? Porque sem você se sujeitar à vontade de Deus, não existe graça, não. A graça é aquilo que nós não podemos fazer. Isso aí nós não podemos fazer. Então é com Deus. Mas a obediência nós podemos fazer e isso é conosco. Por que Noé achou graça diante de Deus? Porque ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque ele era obediente. Então, a graça, né, ela não vai anular a obediência. Efésios capítulo 2, do versículo 10 em diante. Parece que é do versículo 8 em diante. Porque pela graça sois salvos. Nós não estamos dizendo que nós guardamos sábado para ser salvos. Nós guardamos a graça. Nós acreditamos no sacrifício de Cristo, que é suficientemente para nos salvar. Agora, nós precisamos de regras para que a gente mude a nossa vida e continuemos nessa graça. Porque ele vai dizer lá também, o mesmo texto que diz que nós não somos salvos pela graça, vai dizer lá no final, no versículo 10. Porque para isso fomos criados, para andar nas boas obras. Olha como já se fala de umas obras aí. Quais são as obras? Quais são as obras que Deus preparou para que andássemos nela? De antemão ele preparou para que andássemos nela. Então primeiro vem a graça, depois que você é agraciado, você precisa obedecer. Eu estou explicando isso aqui, porque tem muitos que eu sei que vão dizer, mas aí é permanecer na graça, que a graça basta. Eu estou explicando aqui. E no sábado seguinte, versículo 44, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, para eles aqui parece que o sábado era especial, assim como nós, né? Achamos que o sábado é especial. Cremos, porque está na Bíblia. Para eles, o sábado não se poderia ter a mesma dedicação que eles teriam no sábado. Por isso que eles diziam no sábado, eles se reuniam no sábado. Eles faziam todos os dias, eles oravam, mas o dia que eles faziam, se dedicavam com mais
como é que eu posso dizer, com mais força, com mais tempo, era o sábado, tá certo? É por isso que Deus diz, Deus respeita a nossa necessidade. E Deus deu 6 dias para nós trabalharmos. Ele disse, 6 dias é para vocês fazerem toda a vossa obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ou seja, ele é diferente dos outros dias, porque nele Deus descansou, nele Deus abençoou, né? E separou para que nós descansássemos nesse dia. Então, sabendo de tudo isso, né? Que Jesus guardou o sábado, que a igreja primitiva guardou o sábado, nem a palavra domingo se encontra na Bíblia. Eles querem de todas as formas, né, botar o domingo na Bíblia, mas não tem isso. É uma tarefa muito impossível, porque não se faz referência a essa palavra domingo, né? Até eles inventaram a tal da oração dominical lá de Jesus, o Pai Nosso. Não existe. Você lê o texto lá, não existe oração dominical. Lá é só Jesus mostrando como tem que ter como deve ser a oração, a quem deve ser dirigida e o conteúdo de uma oração, como é que se faz. Mas lá não se refere a domingo não, tá certo? Mas vamos aqui para o dever do crente. Olha só. E nisto, 1 João 2, 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Ok? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, viu, irmão? Não é o pastor Denis que está dizendo isso aqui não, viu? É mentiroso e nele não está a verdade. Então tá aqui, meu irmão. Isso aqui está numa harmonia muito grande com o que Salomão fala lá em Eclesiastes, né? Quando ele diz, a suma de tudo que se tem ouvido e visto, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, é a mesma coisa que está dizendo aqui, entenderam? Então, meus irmãos, está provado aqui, nós estamos findando esse vídeo, concluindo as respostas para ambas as perguntas do nosso irmão Mário. Jesus transgrediu o sábado? Não, Jesus não é transgressor, Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Os discípulos continuaram guardando o sábado, a igreja continuaram, sim. Né? Muitos anos depois há relatos da igreja guardando o sábado. Quando foi que a igreja parou de guardar o sábado? Foi quando os discípulos, né, foram mortos. E o que é que acontece? Roma entrou dentro da igreja e mudou o sábado para o domingo, no ano 321 da era cristã. Não foi Jesus que aboliu o sábado, não foi os apóstolos. A verdade que não te contaram é que quem mudou o sábado para o domingo foi o sistema político, religioso, né? Quando Roma entrou dentro da igreja e mudou não só o princípio da lei, como muitas coisas da palavra de Deus que a igreja primitiva guardava. Então, para nós, o que serve para nós? Guardar e obedecer aquilo que Jesus fez para nos dar exemplo, Paulo fez, as mulheres fizeram, ou que Roma quer colocar para nós fazer? Quem é o nosso Senhor? Jesus ou Roma? Fica aí a pergunta para você. Então, meus queridos, espero que você tenha gostado dessa programação. O nosso intuito aqui não é polemizar, é simplesmente levar a verdade, esclarecer a verdade de Deus. Muita gente aí estão andando por caminhos tortuosos, não porque são pessoas que não querem a verdade, mas porque não têm líderes pautados com a verdade e levam essas pessoas para os caminhos que não são os caminhos de Deus. E nós estamos aqui com esse intuito de levar a verdade. Aqui toda a nossa conversa é dentro da Bíblia. Você tem a oportunidade de ler conosco e analisar o que a Bíblia está dizendo. Tá certo? Portanto, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe todos vocês que acompanham esse programa. Não se esqueça de se inscrever, tá certo? De compartilhar e deixar o seu like, tá certo? Antes eu quero terminar com uma oração aqui para Deus abençoar a tua vida, tá certo? Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos aqui, ó Deus, na tua presença, eu e os teus servos que estão acompanhando esse trabalho. Pai, abençoa a vida deles. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as suas lutas, mas o Senhor sabe. Portanto, eu te peço neste momento, Pai, dirige a vida deles, que a tua bênção, que a tua paz possa reinar sobre a vida, sobre a família deles, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Sinta-se abençoado.
Paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.